Texto, signo, significado, significante, gênero e tipologia textual. Você sabe conceituar esses construtos tão importantes aí no campo da linguística? Se não, fica aqui comigo então, que hoje nós vamos trabalhar aí então o conceito de cada uma dessas ideias. Para nós iniciarmos então, nós vamos falar um pouquinho sobre o que é o texto. O que é um texto? Um texto ele só é escrito? Um texto ele pode ser falado? Um texto ele pode ser uma imagem? Num contexto de senso geral, muitas vezes nós utilizamos e falamos que o texto ele somente é escrito. E nós falamos ainda que um texto só é escrito quando ele é longo, ele tem vários parágrafos, ele é formado por várias orações. Porém, entretanto, todavia, uma letra, uma palavra já pode ser considerado um texto. Um texto escrito, se você escrevê-lo, ou se você também projetá-lo, enunciá-lo, falá-lo, também é um texto, também é considerado um texto, faz parte do que nós chamamos de discurso. Por Bakhtin, né, Mikhail Bakhtin, um filósofo da linguagem, ele vai dizer que texto é todo sistema de signo, e guarde isso aí, sistema de signo, cuja coerência e unidade se deve à capacidade de compreensão do homem na sua vida comunicativa e expressiva. Ou seja, toda forma de comunicação que nós temos e que nós produzimos a partir de signos. O texto não é uma coisa sem voz, é, sobretudo, ato humano. Diz respeito a toda a produção cultural fundada na linguagem. Se é toda a produção cultural fundada na linguagem, logo, os nossos símbolos, sonoros, falados e os nossos signos escritos, né, as palavras, elas perfazem ali o que nós podemos chamar então de texto. Assim também como as imagens, né, a nossa linguagem não verbal, porque também são formas de comunicação. E todo esse sistema de signo, ele é arbitrário. E o que quer dizer ser arbitrário? Ele não segue uma lógica natural, mas ele é construído socialmente, ele é construído culturalmente, como nós já vimos aí nas nossas aulas passadas. Então, quando nós falamos de um texto, nós também podemos chamá-los de enunciado. E ele é a manifestação, então, concreta do discurso, daquilo que nós estamos querendo enunciar. E ele acontece por uma forma de linguagem, como nós já comentamos, pode ser uma linguagem escrita, pode ser uma linguagem falada, pode ser uma linguagem simbólica, a partir de elementos, então, não verbais. Ah, e expressões também, né? Pressupõe um ato de comunicação social, ou seja, todo texto, todo enunciado ele tem uma intencionalidade comunicativa, seja para com o outro, seja para si mesmo. Você pode falar sozinho, né? E claro que, em termos psiquiátricos e psicológicos pode significar outras coisas, porém, entretanto, todavia, ao ato de falar, e falar consigo mesmo também é uma forma de organizar o pensamento. E também você está comunicando com você mesmo. Ou você pode comunicar algo para outro. Então, quando você escreve uma carta, você escreve um recado, você escreve um texto, seja na faculdade, seja para uma atividade que você vai fazer uma resenha, seja um trabalho mais explícito, não, mais profundo, um pouco mais elaborado, como um relatório de pesquisa. Todos esses elementos, eles têm uma intencionalidade comunicativa que é passar informação, um conteúdo para um outro, para então uma outra pessoa. Então, ou seja, tem um destinatário, que é um receptor do discurso. Vocês são aí os emissores, como nós vimos na aula passada, e você tem um receptor, que é aquele que vai receber então a mensagem, né, ou o texto enunciado, o discurso que você está produzindo. E ele possui formas de acabamento específicas, que é o que nós chamamos de gêneros textuais. E o que são esses acabamentos específicos? Nós vamos ver logo mais, porém, trazendo aqui já um pontinho de compreensão sobre eles, esses gêneros textuais é a forma como o texto é escrito. Cada texto tem uma forma específica. Por exemplo, um receituário médico, ele tem características específicas. Ele tem o nome da pessoa que vai receber a medicação, a prescrição de como se faz aquela medicação, de posologia, de tempo, né. Então como que a pessoa vai tomar aquela medicação, e lá ao final ele tem que conter também o CID, tem que conter o nome do médico, o CRM do médico, tem características. E tem um material próprio, um suporte próprio para que seja feito, que é um receituário. Eu posso fazer um receituário médico no papel de pão? Não, não pode.
Da mesma forma, como se você vai ler um edital de um concurso, ele tem características específicas. E quando você bate o olho naquele texto, ou naquele discurso, naquele enunciado, você já consegue identificar do que se trata. E isso é o que nós chamamos então de gêneros textuais. Da mesma forma, esses gêneros eles podem ser escritos, como eles também podem ser falados. Mas daqui a pouco a gente volta nisso. E todo texto, ele é formado por um sistema de signos. Mas o que são esses benditos signos que você fala? É o signo do zodíaco, lá Capricórnio, é Libra, Peixes? Não, não é esse signo, gente. Quando nós falamos de signos, nós estamos falando de um sistema que foi organizado dentro de uma cultura linguística. Ou seja, ele traz uma representação de algo que é daquela comunidade linguística. É uma construção dentro daquela comunidade. Para a gente entender melhor, eu trouxe essa imagem do René Magritte. Então, ele é um pintor e ele traz, ele produziu, né, essa imagem aqui. E aí, eu vou gastar meu francês agora com vocês aqui. Ceci n'est pas un pepe. Aí está escrito: isto não é um cachimbo. Mas será que não é um cachimbo? Não é um cachimbo que está desenhado ali, naquela imagem? Sim, é um cachimbo que está desenhado. Porém, isso realmente não é um cachimbo, mas a representação de um cachimbo. Logo, o que nós identificamos e o que nós nomeamos é o símbolo que ele representa. Então, aliás, o signo que ele representa. Então, quando nós falamos o signo, cada palavra é um signo que representa uma coisa ou uma ideia, mas não se confunde com essa coisa e não se confunde com essa ideia. Então, quando nós olhamos para essa imagem, nós identificamos ali um cachimbo e chamamos de cachimbo, nós sabemos que ele de fato não é um cachimbo, mas a representação de um cachimbo. E a forma como nós o chamamos, ela é identificada em cada cultura de uma determinada forma. Então, para nós, nós chamamos de cachimbo. Em outro país, em outro lugar, pode ser dado outro nome. Outro conjunto de significantes, né, de sons, e que vão transformar ela em uma outra forma de escrita também. E assim, trazer esta representação que é o cachimbo. Ficou confuso? Vamos lá, vamos desmistificar ainda essa ideia. Então, o principal é nós entendermos aqui, que o signo, então, ele é a representação de alguma coisa. O signo, só retomando, ele pode ser um signo oralizado, falado, ele pode ser também palavras escritas, ele pode ser cores, ele pode ser formas. Um outro exemplo de símbolo aqui para facilitar a nossa compreensão e elucidar, o joinha. Quando nós fazemos joinha aqui no Brasil, o que que significa? Opa, que tá tudo ok, que tá tudo certo, que tá tudo, caminhando conforme planejado. Porém, se nós vamos para outros lugares, né, outros países, se nós fazemos lá, um joinha, por exemplo, lá no Oriente Médio, se nós fazemos um joinha, isso pode ser considerado uma ofensa para eles, assim como para nós é mostrar o dedo médio. Logo, então, o signo, né, que nós fazemos, que é um signo, de expressão, não, essa expressão, ela pode ter diversos significados a partir do mesmo signo, certo? Da mesma forma, as palavras. Mas seguindo aqui, quando nós falamos então do signo linguístico, ele vai ter 2 características, ou melhor, 2 faces dentro da mesma ideia, que é o significante e o significado. E isso é altamente arbitrário. Por que arbitrário? Como nós já falamos, ele é construído socialmente e culturalmente. Então, logo em cada lugar onde nós estamos, nós temos uma forma de compreendê-lo. Como vamos para o exemplo? Nosso exemplo aí, a mesa. Aquilo que nós chamamos de mesa. Mesa faz parte da natureza do objeto? Não. Mesa é um nome que, dentro da língua portuguesa, nós demos a esse objeto e nós utilizamos para representá-la. Quando nós falamos a palavra mesa, nós, partimos ali de um conjunto fonético de sons que representa a letra M, que representa a letra E, S, A, e aí formamos a palavra mesa, certo? E automaticamente nós geramos lá na nossa mente, então, a ideia do que é uma mesa. Aquilo que para nós, na nossa cultura, é chamado de mesa. Porém, se você fosse italiano ou se você vai para a Itália, eles vão chamar de tavolo. Então não é mesa, é tavolo. Se você é um alemão ou vai para a Alemanha, eles vão chamar de Tisch.
Se você é um americano, norte-americano, eles vão te chamar de table. Ou seja, para cada lugar que você vai, o signo é diferente. O signo é diferente para cada objeto. Então ele vai trazer um signo diferente, uma forma de representação que é diferenciada. Da mesma forma, todas as outras coisas na nossa vida. É que nem janela, para nós é janela. Lá vai ser, os norte-americanos vão chamar de windows, né. Ou seja, quando nós, evocamos então um determinado objeto, a representação desse determinado objeto, nós partimos do significante e do seu significado, que é marcado culturalmente. Então, quando nós falamos do significante ali, é esse conjunto de sons, ou imagem, que nós chamamos de imagem acústica, que juntamente com o significado constitui o signo. Então, se eu escrever lá MESA, automaticamente ao você ler, você vai entender que é uma mesa, se trata de uma mesa. Se eu trocar a ordem dessas palavras na escrita, ele vai deixar de fazer sentido para você, ou muda o sentido para uma outra palavra. Que nem bolo. Se eu colocar o BOLO, vai ser bolo. Se eu colocar LOBO, vai ser lobo. Então já muda o significado. Porém, também, se eu tirar ou omitir, acrescentar, tirar letras ou modificar de qualquer forma, também pode não trazer significado nenhum, né. Então se eu embaralhar as letras da mesa, vai fazer significado? Não, não vai formar outra palavra. Ou seja, toda essa construção, ela está partida de uma comunidade linguística. E essa comunidade linguística, ela define para os seus próprios fins e para os seus próprios interesses o como vai ser organizado essa forma de comunicação, como vai ser organizado esse texto. Então, por isso que nós consideramos toda a linguagem como algo arbitrário, porque não existe uma regra que é natural, mas é uma regra que é construída e elaborada coletivamente, né, para esse conjunto de falantes e usuários daquela língua. Retomando, então o significante é esse conjunto de sons, né, essa imagem acústica que faz com que nós retomemos, evoquemos ali da nossa memória aquela representação, ou seja, nesse caso, a mesa. Então, quando nós, pensamos, criamos essa imagem mental, é o que nós chamamos então de significado. É a representação então do significante a partir do nosso signo. Tranquilo? Seguimos então aí para o texto e pensando a comunicação e a interação agora. Então, ao fazer uso da língua, uma pessoa sempre o faz por meio de um tipo de texto, ainda que não tenha consciência disso. Ou seja, a escolha de um tipo é um dos passos, ou mesmo o primeiro, a ser seguido no processo de comunicação. E o que Nicodem quer trazer com esta expressão? Ela vai partir ali de Bakhtin para falar das esferas de comunicação. E o que são essas esferas de comunicação? Em cada local, lugar ou intenção comunicativa, nós produzimos um texto diferenciado. Nós falamos de uma determinada forma, nós organizamos a nossa fala com algumas características específicas. Da mesma forma, quando nós escrevemos. Quando você vai escrever uma receita, vamos trazer um exemplo aqui, você vai escrever uma receita de bolo. Você não vai escrever: "Era uma vez o trigo que se juntou com os ovos e o leite e o açúcar, e assim foi misturado por uma pessoa". Não, porque quando eu trago essa forma de comunicação, ela está marcada num texto que é narrativo, de tipologia narrativa, está marcado um texto como se fosse um conto de fadas, então ele tem uma característica. Agora a receita, ela tem uma característica específica, então quando eu vou passar uma receita para vocês, eu vou passar uma lista, uma instrução. Então eu vou passar uma lista de ingredientes, depois o modo, de como se faz, e isso muitas vezes não está só no banco da faculdade, no banco das escolas, mas mesmo uma pessoa que não foi alfabetizada, ela vai trazer e se apropriar dessas características de forma usual, porque é algo prático da nossa língua. Então esses gêneros textuais, mesmo que ela não tenha consciência disso, ela vai produzir, esses gêneros textuais. Ela vai conseguir se comunicar em diversas, esferas de comunicação. Seguindo, e então é isso que nós vamos chamar então de gênero textual ou, para Bakhtin, gênero do discurso. Por quê? Quando nós falamos gênero textual, muitas vezes fica marcado somente como se fosse a escrita, mas não é. Como nós já vimos, um texto ele pode ser falado ou pode ser escrito. Então também é conhecido como gênero do discurso, porque o discurso ele é amplamente aí divulgado, tanto oralidade quanto escrita.
Bakhtin, né, vocês já viram como eu gosto do Bakhtin, e o Bakhtin ele vai trazer para nós o quê? Que o querer dizer do locutor se realiza acima de tudo na escolha de um gênero do discurso. Ou seja, quando eu vou falar alguma coisa, eu determino, escolho, seleciono qual gênero do discurso eu vou utilizar. Essa escolha é determinada em função da especificidade de uma dada esfera de comunicação verbal, das necessidades de uma temática, do objeto do sentido, do conjunto constituído dos parceiros e etc. Que é o que eu acabei de explicar para vocês. Ou seja, é aquilo que eu quero falar, no local onde eu quero falar e para quem eu quero falar. Ou seja, a minha intencionalidade e para quem é o meu receptor da minha mensagem. Depois disso, o intuito discursivo do locutor, sem que este renuncie à sua individualidade e à sua subjetividade, ou seja, às suas características próprias, adapta-se e se ajusta ao gênero escolhido, compõe-se e desenvolve na forma do gênero determinado. Em outras palavras, todos os nossos enunciados dispõem de uma forma padrão e relativamente estável da estruturação de um todo. Ou seja, nós sempre organizamos de uma forma padrão a nossa forma de comunicação. Não porque nós criamos uma regra específica para isso, mas porque essa regra já está imposta de uma forma cultural. Nós já temos na nossa sociedade uma dada forma de determinados discursos. Como eu falei para vocês, se você vai ensinar uma receita, você tem uma característica da forma como você vai expressar, como você vai falar sobre aquela receita. Se você vai contar uma fofoca, você tem uma forma específica de como contar aquela fofoca. E aí é interessante porque não é só na questão da organização do texto, mas também da organização da forma corporal, que você vai falar baixinho, falar pelo ali no pé do ouvido da pessoa e sempre à espreita como se alguém não estivesse olhando. Ou seja, esse gênero do discurso, ele tem formas específicas de acontecer e de serem produzidos na sociedade. E que essas formas, elas são compartilhadas, então, aí com os diversos sujeitos, mesmo que sem que ele saiba que isso está acontecendo. Então, toda escolha do texto, ela vai partir, né, pensando a partir de Bakhtin, todo o texto ele é produzido a partir de uma esfera de comunicação. Então, onde nós estamos produzindo esse texto? A esfera de comunicação, por exemplo, acadêmica. Na universidade é uma esfera de comunicação, então nós temos um letramento que é acadêmico. Então, quais são os textos, quais são os discursos, qual é a forma de comunicação que nós temos ali naquele espaço? E se nós formos pensar um pouquinho, ampliando essa ideia de letramento acadêmico, nós vamos ter lá resumo, resenha, relatório, pesquisa, artigo científico, dissertação, tese. Isso são textos que você não encontra em qualquer lugar. Mas são textos que você encontra no ambiente acadêmico, no ambiente da universidade. Da mesma forma como você não vai encontrar, talvez de uma forma formal, né, ali numa disciplina, conto de fadas, porque conto de fadas faz parte de um gênero textual que é utilizado na educação, seja ela infantil, seja no ensino fundamental, mas ela tem uma outra esfera, faz parte de um outro tipo de literatura. Da mesma forma como se você vai para um campo jurídico, você tem, uma construção ali de textos que são específicos àquele espaço. Por isso esfera de comunicação. Tem uma forma de se falar, de se escrever em determinados lugares, em todos os lugares. Tem uma intencionalidade comunicativa, ou seja, por que eu quero? Por que eu quero comunicar? O que eu quero comunicar? Para quem eu quero comunicar? Quando eu quero comunicar? Como eu quero comunicar e onde eu vou comunicar. São coisas que eu tenho que pensar toda vez que eu vou produzir um texto. Claro que de forma automática nós já produzimos, né, esse gênero de forma automatizada na nossa vida, a gente não fica pensando muito. Mas quando nós temos um trabalho formal de linguagem, nós temos que pensar nessas estruturas. Senão a nossa comunicação ela não alcança ali o nosso receptor. E principalmente enquanto psicólogos é importante nós pensarmos nessa forma de comunicação porque nós produzimos a todo momento textos orais. Nós trabalhamos e atuamos dentro do contexto da comunicação, dentro do discurso. E assim, nós temos que produzir sentidos, né, efeitos de sentido, como o Bakhtin diz, para o sujeito que está recebendo ali a nossa comunicação, a nossa mensagem. E por isso que nós temos que adequar, tanto a nossa fala quanto a nossa escrita, à tipologia e ao gênero textual adequado para cada situação. E daqui a pouco a gente vai ver o que que é isso.
Então, ou seja, a adequação da linguagem e uma adequação da nossa argumentação, para que seja, então, compreensível para o outro. Seguindo, tipologia textual. Então, o que que é a tipologia textual? São textos orais ou escritos que possuem uma estrutura fixa e objetivos definidos. Dentro das tipologias textuais, eu trouxe algumas aqui para a gente conhecer hoje. Nós temos, por exemplo, o texto narrativo, o texto descritivo e o texto dissertativo expositivo, que são comuns aí para nós. Quando nós falamos de um texto de tipologia narrativa, ele tem uma intencionalidade. Qual a intencionalidade dele? Contar uma história. E esse contar uma história sempre tem um personagem. Um texto descritivo é descrever de uma forma detalhada objetos, pessoas, animais, lugares ou situações. Então ele é um texto que descreve alguma coisa. Um texto dissertativo, ou também conhecido como expositivo, ele apresenta um determinado assunto ou ideia sem expressar opinião. Esse texto dissertativo é muito comum aí para nós, né? Porque principalmente Enem, na escola, para fazer vestibular, ele é muito solicitado aí dos estudantes. Só que aí nós gostamos de um texto dissertativo argumentativo, porque aí quando você coloca ali a sua opinião, né? E ali, ó, dissertativo argumentativo, defender uma ideia com argumentos e explicações claras e objetivas. Nós também temos aí o texto que é injuntivo instrucional, que ele visa o quê? Indicar instruções e ordens. E também temos o texto injuntivo prescritivo, que é informar uma determinada ação ou procedimento, cumprir à risca o que está lá. Então, essas são algumas formas de tipologias textuais que nós temos. E agora nós vamos explorar quais são os gêneros textuais que estão dentro de cada uma dessas tipologias. Wesley, você vai ensinar todos os gêneros textuais? Não, porque vocês já conhecem esses gêneros textuais. Mas nós vamos compreender o que significa esses gêneros textuais. Gênero textual, então, ou gênero do discurso, são formas orais ou escritas do texto que apresentam características definidas por seu conteúdo, estilo, estrutura e função. Dentro do texto narrativo, da tipologia narrativa, então, nós temos o romance, a novela, a crônica, contos, fábulas, as histórias em quadrinhas, a piada. São formas de nós contarmos histórias, de narrarmos acontecimentos. Então, temos esse conjunto de textos. Se você lê uma crônica, a partir do momento que você lê uma crônica, você já consegue identificá-la e categorizá-la como crônica. Se você lê uma fábula, você sabe quais são as características da fábula. Se você vê uma história em quadrinhos, automaticamente você já sabe definir que é uma história em quadrinhos. Isso é o que nós chamamos, então, da forma, o estilo de apresentação do gênero textual. Da mesma forma, por exemplo, o descritivo. Dentro da tipologia descritiva, nós temos ali o diário. Quem já escreveu o diário aí? Então você vai contar alguma coisa descrevendo como foi. Não é só um contar como se fosse uma história, mas você vai descrever ali os fatos do seu dia, o que aconteceu no seu dia, como aconteceu. Relato de viagem, quando você faz um relatório ali da viagem, você vai descrever aquilo que aconteceu. Reportagem, cardápio, classificados, currículo. Todos esses são tipologias, são gêneros, né, são da tipologia descritiva, e é um gênero que busca, então, descrever alguma coisa. Vamos pensar lá o currículo. O currículo descreve as suas características acadêmicas, trabalhistas, experiências que você teve. Então ele traz uma listagem de elementos que representam você. Texto dissertativo expositivo. Nós temos aí seminário, palestra, conferência, enciclopédia, trabalhos acadêmicos, resumo, sinopse, textos jornalísticos. Esses são textos, então, no qual muitas vezes você vai trazer ali uma produção e que você não vai dar em si uma opinião, mas você vai trazer a relação com o que outras pessoas já falaram, pensaram, apresentaram uma ideia, mas muitas vezes sem dar opinião. Mas você pode dar opinião também em alguns sentidos, tá? Em algumas situações. Como, por exemplo, no artigo de opinião. Você vai trazer a ideia de que você vai produzir o texto trazendo ideias de outros, mas ali colocar também a sua opinião sobre determinado assunto. E artigo de opinião não é artigo científico, tem diferença. Resenha crítica.
Carta de leitor, já viram a carta de leitor? Que é aquele textinho que tem geralmente nos jornais ou em algumas revistas, que o leitor escreve o que ele pensa, o que ele acha e manda lá? Aquilo é um texto dissertativo argumentativo. Ou mesmo, né, ali a redação que vocês fazem no vestibular, que vocês fazem no Enem, também é um texto dissertativo argumentativo. Monografia, dissertação, tese, TCC, todos esses textos acadêmicos também são dissertativos argumentativos, porque você vai dissertar sobre determinado assunto e trazendo argumentos ali para validar ou desvalidar alguma ideia, algum pensamento. Tipologia injuntivo instrucional, ou seja, ele traz uma prescrição e uma instrução de algo. A receita, manual de instrução, bula do medicamento, regras de um jogo, tutoriais, guias. E vocês conseguem perceber como esses gêneros textuais, ele tem características muito semelhantes e características específicas? Se você lê um manual de instrução, não é a mesma coisa que você leu a regra de um jogo, mas ele está dentro da mesma característica, ele está dentro de uma mesma natureza, porém tem as suas especificidades. E o injuntivo prescritivo, que aí nós temos na nossa sociedade as leis, os editais, o contrato, os regulamentos e as placas, né, as placas de trânsito, as placas de identificação, porque elas nos trazem algo que deve ser realizado e que é inquestionável, né, que é uma regra. Então, se você tem uma lei, ela é inquestionável. Ela é uma regra que deve ser seguida. Diferente do injuntivo instrucional, porque a receita ela traz ali para você uma prescrição, porém ela pode ser alterada. Você vai fazer um bolo, por exemplo, vamos voltar para o bolo, né? Vai fazer um bolo. Você não tem manteiga, você pode colocar um pouco de óleo. Ah, você não tem a farinha de trigo suficiente, você pode colocar maisena. Então você dá para você modificar algumas coisinhas ali sem que haja um problema muito grande, né? A não ser para algumas pessoas. Porém, entretanto, todavia, né, o texto injuntivo prescritivo, ele não pode ser alterado de forma alguma. Um edital de um concurso, que pede para você levar todos os documentos. Se ele pede lá a sua certidão de nascimento, você não pode levar a certidão de nascimento do seu irmão, né, é a sua. Se você não leva, você já perdeu, tá. Então, essa é a principal característica ali de diferença entre injuntivo instrucional e injuntivo prescritivo. E aí, para nós finalizarmos, então, a nossa ideia de hoje, a nossa aula de hoje, vamos pensar um pouquinho. E na prática da psicologia? Quais são os signos, então, que permeiam a nossa prática? Quais são os signos que estão aí presentes no dia a dia, que nos fazem remetermos a ideias, pensamentos, né, a um conjunto de ideias ou um conjunto de fazeres dentro da psicologia? Um exemplo eu já trouxe para vocês aqui. Essa letra grega aí, que é o psi, que representa, então, a psicologia. Toda vez que nós olhamos para essa letra grega, nós não somos gregos, mas nós a identificamos enquanto representatividade, como representação de uma determinada área do conhecimento, que é a psicologia. Então, isso é um símbolo que nós temos ali. E nós temos muitos outros, né? Então, quais os gêneros textuais presentes no dia a dia na prática psicológica? Então, quais são os gêneros textuais que podem ser utilizados aí na prática psicológica? Lá no final da nossa disciplina, nós vamos estudar um pouquinho esses gêneros textuais. Quais são esses gêneros textuais presentes? Mas vamos refletir já. Quais são os gêneros que vocês acreditam que está presente ali no dia a dia do psicólogo? E aí a nossa reflexão. Então, minha gente, ficamos por aqui. Espero que tenha sido aí para vocês proveitosa a nossa aula de hoje e que tenha feito sentidos, né, efeitos de sentidos para vocês. Então, um grande abraço para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.